Fala aí, pessoal, tudo bem com você? Espero que sim. Eu vou aqui te explicar em poucas palavras o porquê que você é pobre. É verdade, o porquê que você é pobre. Muitas das vezes você não entende, você não sabe o porquê que você é pobre. E não é pobre, é estar pobre, né? Porque ninguém é pobre, nenhum ser humano é pobre. Todo ser humano ele já nasceu rico, sendo que ele não tem a consciência disso, né? Ele ainda não assumiu a identidade dele. Então por que que você está pobre? Pobre financeiramente falando, né? Você não tem nenhum dinheiro para você estar, talvez, as necessidades básicas. Eu sei o que é isso, porque eu já passei por isso, já sofri isso. Você ter que contar moeda para você comprar um pão, enfim, viver na pobreza mesmo ali. Vender o almoço para poder comprar a janta, né? Não saber o que vai ter amanhã. Então, pobreza, tem muita gente vivendo na pobreza, independente da religião, independente se é cristão ou não, independente. Eu não estou falando de religiosidade, não. Eu vou falar de fé, entende? De espiritualidade. Então, a falta de espiritualidade traz pobreza. A falta de produtividade traz pobreza. Pobreza. A falta de sabedoria traz pobreza. A falta de conhecimento traz pobreza. Pobreza. É uma pessoa pobre. É pobre de espírito. Tem pessoas que são pobres de espírito, né? Pobre na saúde. Ela não tem uma saúde. Por quê? Porque a fé dela é pobre. A fé dela é pobre. A mente dela é pobre. O esforço dela é pobre. Entende? Então, a pobreza, a maior pobreza não é aquela que está fora, não, mas é aquela que está dentro. Porque quantas pessoas tiveram a oportunidade de sair da pobreza, ganharam na Mega Sena, financeiramente, casaram com uma ótima pessoa, a pessoa era uma ótima pessoa para ela, mas ela não era uma ótima pessoa para si mesmo e para o cônjuge dela. Então, ela destruiu o casamento dela por causa da pobreza que havia dentro dela. Entende? Então, a pobreza é o distanciamento de Deus, né? É a ignorância da palavra de Deus. A pobreza é falta de produtividade. A pobreza é falta de conhecimento. É falta de conhecer a verdade, de conhecer Jesus. A palavra de Deus diz assim: o meu povo padece por falta de conhecimento. Conhecer o quê? E conhecer a quem? É conhecer Jesus. É conhecer aquele que vive acima do tempo. É conhecer aquele que pode ressignificar o seu passado, fazer você se perdoar e perdoar o próximo, fazer você aprender com os seus erros, né? Dar um novo significado às traumas que você tem, os julgamentos, as acusações, porque Jesus não te julga, Jesus não te condena, pelo contrário, ele te defende, ele é um advogado, entende? Então, Jesus, ele tem o poder de ressignificar o seu passado, está contigo, te guiando no presente e te ensinar a você plantar hoje para um futuro melhor. Aí você vai sair da pobreza. Então, tem muita gente que ela pode não ser pobre financeiramente, porque ela, com o conhecimento terreno dela, com a força do braço, com o estudo, né, com o empreendedorismo dela, ela conseguiu conquistar muito dinheiro. Beleza, show de bola. Mas talvez ela é pobre espiritualmente, pobre na família. Quantas pessoas são pobres e miseráveis na família? Ela tem a condição de comprar uma casa enorme, mas ela não tem a condição de transformar aquela casa dela em um lar. Ela tem a condição de comprar uma cama, sabe, show de bola, que faz até massagem, tá lá, mas ela não consegue dormir. Entendeu? Por quê? Porque ela é pobre de espírito, pobre de coração.
ela não consegue dormir, ela não tem paz. Ela não tem paz, ela anda perturbada. Entende? Ela é pobre na família. Na família, ela não sabe amar e não se permite ser amado. Então, a pobreza, ela não é só financeiramente falando. A pobreza financeiramente falando é um galho só. É um galho. E com certeza não representa muito na vida de muita gente. Porque se fosse assim, milionários, ricos, eles não tiravam a própria vida. Devido a tanta dor, devido a tanta angústia, devido a tanta solidão, mesmo tendo tudo e todos ao seu lado por interesse. Então, a pobreza, o ser miserável está em estar distante de Deus. Tem uma palavra que diz que uma pessoa só focava na vida financeira. Então, ela prosperava tanto que ela disse assim, eu vou construir um novo celeiro para mim poder guardar tudo isso que eu estou conquistando. E ela ignorava a riqueza espiritual, ignorava a riqueza da família, ignorava a riqueza da saúde, ignorava a voz de Deus. Ela só queria conquistar, sendo que está lá escrito, louco, hoje mesmo pedirão a sua alma. A palavra de Deus não diz como que ele morreu, mas com certeza Deus sabia que talvez o coração dele estava acelerado, talvez ali devido ao estresse e à ansiedade de querer conquistar mais e mais, estava perto de vir um infarto, estava perto de infartar, e ele não estava nem atento para isso. Por quê? Porque ele queria mais e mais. A ganância mata muita gente. Então, pessoal, pobreza, eu não sei em qual área da sua vida você está pobre, ou miserável, sabe? Vivendo de migalhas, eu não sei. Eu sei que eu já estive pobre em todas as áreas da vida. Eu já estive miserável e mendigando em todas as áreas da vida. A primeira foi espiritualmente, porque eu não sabia quem eu era, eu não sabia de onde eu tinha vindo, eu não sabia o que eu estava fazendo aqui na terra, eu não sabia para onde eu iria. Enfim, eu estava aqui, vagando, vivendo conforme os meus desejos e vontades. Eu não sabia a minha verdadeira identidade. Então, eu era um pobre espiritualmente falando, eu era pobre na saúde, porque eu tinha uma doença diagnosticada pela medicina que era incurável. Então, eu era pobre na minha saúde, pobre no meu emocional, porque devido a essa doença, eu tinha complexo de inferioridade, né? Que é aquela doença chamada vitiligo, onde vai perdendo a pigmentação da pele. Então isso me dava uma angústia, porque na época eu era jovem, novo. Então você imagina a cabeça de um jovem com essa doença. Então eu era pobre mentalmente, psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente. Eu era pobre financeiramente, né? Eu ainda estou na linha da pobreza, vamos dizer assim, financeiramente. Que eu não sou um milionário, mas a minha vida mudou consideravelmente. Entende? Eu era miserável financeiramente, não tinha dinheiro para nada, contava moeda, passei cada situação aqui que se eu contar para vocês, mas foi só por Deus. Deus é bom demais. Eu era pobre na família, era brigas, né, com o meu irmão, né, não tinha paz dentro de mim e não tinha paz dentro da minha casa. Por mais que eu amasse a minha mãe, o meu irmão, eu não conseguia demonstrar esse amor e nem permitia ser amado. Então era brigas, desunião, eu preferia ficar mais na rua do que dentro de casa, entende? Mas Deus arrancou essa pobreza e me ensinou a ser produtivo. Então hoje eu estou casado, um pai de família, tenho um filho e um ótimo pai, um ótimo marido, não por mim, mas pela palavra de Deus.
porque está escrito que o homem ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Então é a palavra de Deus e é o sacrifício para que eu venha me esforçar para cumprir a palavra, o princípio e o mandamento de Deus que traz a riqueza para a minha vida, que traz a prosperidade. Não vem de mim. Saiba que a riqueza, que a prosperidade, que as bênçãos não vêm de você, ela vem de Deus para você. É você que a usa, porque você está cumprindo um mandamento, você está cumprindo um princípio. Então, as pessoas, elas estão pobres, vivem na pobreza e continuam pobres porque elas não ouvem a palavra de Deus, não creem na palavra de Deus e não praticam a palavra de Deus. É simples assim. Aí você me pergunta, mas Leandro, e um cristão, e um crente que vai para a igreja e ele não é rico financeiramente, ele é pobre? É porque ele é improdutivo, é porque ele não está entendendo e praticando a palavra de Deus no quesito riqueza, prosperidade financeira. Essa é uma verdade. Não adianta ele culpar o diabo, não adianta ele culpar o governo, não adianta ele culpar nada e nem ninguém. A responsabilidade é dele. Se ele está pobre financeiramente hoje, a responsabilidade é dele. A mente dele, a mentalidade dele é como de uma criança para administrar dinheiro. É como de uma criança. Então Deus, sendo um pai, Deus não vai permitir que ele prospere. Por quê? Porque ele vai se matar, irmão. Ele vai se lambuzar. É a mesma coisa que você pega lá R$100 e dá para uma criança de 5 anos, para ela passar a semana. Ela vai comprar bala, doce, ela vai gastar o dinheiro tudo naquilo que ela quer, deseja, mas vai fazer mal para ela. Essa é a vida de muitos cristãos que, infelizmente, prosperaram sem a sabedoria de Deus, né? Então, a primeira riqueza que você tem que alcançar é a espiritual. É ter a sabedoria de Deus. A primeira riqueza que você tem que ter, esse é o pilar, é a sua espiritualidade, a sua comunhão com Deus, o seu coração limpo, a sua salvação. Essa é a maior riqueza, essa tem que ser a base. Daí, você tem que construir a sua riqueza na sua casa, na sua família. Como que você é, como um pai, como um marido, como um filho, como uma esposa, entende? Você tem que mudar o seu comportamento. Você tem que aprender a amar na prática como Jesus amou, não como você quer amar, entende? Você tem que renunciar, sacrificar, construir riquezas, produzir. Aí você me pergunta, mas Leandro, um cristão que vai para a igreja, prega sobre família e a família dele é destruída, eles brigam, gritam, eu vejo um montão de coisa que é errada, ele está cumprindo com a palavra de Deus? Não está. Ele não está cumprindo com a palavra de Deus. Por quê? Porque quando um não quer, dois não briga. Essa é a realidade. Quando tem um sábio dentro de um lar, não há briga, não há discussão, irmão. Não tem como. Aonde a luz está, o mal, ele tem que sair. Então, naquela área da familiar, se aquela pessoa que serve a Deus, que está na igreja, que tem até um cargo, que está pregando, mas ela não vê a promessa, é porque ela não está sendo a promessa de Deus. Ela não está sacrificando, ela não está fazendo e vivendo muitas das vezes aquilo que ela está pregando. Então, ela não vai ter uma família reunida, ela não vai se reunir lá na mesa, ela não vai perdoar, não vai ser perdoado, ela não vai amar, então não vai ser amado. Então, aquilo que ela dá, ela vai receber. Então, é muito fácil a gente pregar a prosperidade, mas é muito difícil a gente viver essa prosperidade e fazer ela se tornar uma realidade na nossa vida. Entende? Para isso é muito sacrifício, muito renúncia, muita oração, muito autoexame. Entende? Não é fácil. Mas você já entende o significado de pobreza. Pobreza é improdutividade e isso é sua total responsabilidade. Não adianta você culpar o diabo, porque o diabo ele faz aquilo que ele veio fazer na terra, está escrito. O diabo veio para quê? Matar, roubar e destruir. Mas ele mata, rouba e destrói aqueles que estão distantes da palavra de Deus e não estão cumprindo com a promessa.
É simples. E por mais que Deus permita que ele mate, roube e destrua, Deus ele vai ressuscitar quem ele matou. Entende? Por mais que ele roube, Deus vai envergonhar ele, dando muito mais do que foi roubado para o servo dele. E por mais que ele destrua, Deus vai construir. É isso que Deus faz na vida daqueles que permanecem. Foi isso que aconteceu na vida de José. José do Egito. Ele se tornou governador, mas olha a trajetória dele. Entende? Ele poderia estar pobre em todas as áreas da vida, mas ele não era pobre dentro de si. Então ele começou a produzir riqueza, sendo fiel a Deus. E no fim ele colheu, como está escrito, 100 por 1. Então, essa é a verdade e a realidade. Para você sair da religiosidade, para com esse negócio de colocar a culpa nas outras pessoas, de colocar a culpa em Deus, de colocar a culpa no pastor, de colocar a culpa na igreja, de colocar a culpa em fulano e cicrano, no seu marido, no seu esposo. Talvez você coloque a culpa em todo mundo pela pobreza que você está vivendo, mas a responsabilidade é sua. A culpa pode ser do diabo, porque ele sim foi culpado e condenado. Então a culpa é dele. Ele já está condenado por tudo o que ele fez. A culpa é dele. Não se culpe, se responsabilize. Mas é responsabilidade sua sair da pobreza. Bill Gates disse a si mesmo: uma pessoa pode nascer pobre. E ele estava pensando isso financeiramente, é lógico. Uma pessoa pode nascer pobre, na pobreza, mas morrer pobre é totalmente responsabilidade dela. Por quê? Porque ela tem todos os recursos humanos e naturais para ela sair disso. Ela tem uma mente como todo mundo tem, sabe? Ela tem. E quantas pessoas, pensa comigo, quantas pessoas que têm debilidade, deficiências, sabe? E elas prosperaram em todas as áreas da vida. Então, como você que está me assistindo aqui, que talvez você não tenha nenhuma deficiência, nenhuma limitação, porque até as deficiências e as limitações que uma pessoa tem é para a glória de Deus. É para envergonhar aqueles que pensam que são alguma coisa. Deus pega essas pessoas que muitas das vezes são ignoradas e coloca elas por cima para mostrar para você que você pode sair da pobreza. Então, não tem desculpa para continuar na pobreza. Quem continua na pobreza é porque não quer aprender, não quer sacrificar. Vive se vitimizando, querendo que as pessoas façam por ela o que já era para ela estar fazendo há muito tempo. Então tem muita gente que coloca a vida dela erroneamente na mão de Deus. A minha vida está na mão de Deus. Mas ela não faz nada para mudar a vida dela. Então, resumindo, a vida dela não está na mão de Deus. A vida dela está na mão do mundo. Está no mundo. Não está na mão de Deus. Quando a sua vida está na mão de Deus, é quando você medita, entende e pratica a palavra de Deus. E vai treinando para você ter resultado. Resultado, você tem que ter resultado. Entende? Então, a única área da minha vida que por enquanto ainda eu estou, não sou, estou, vamos dizer assim, considerável na linha da pobreza é a financeira. Por quê? Porque eu não tenho mais de R$1 milhão na minha conta. Entende? Eu não tenho uma Ferrari na minha garagem. Entende? Então, eu sou considerado pobre. Mas isso é responsabilidade de quem? Minha. Por quê? Eu não busquei, não soube, ninguém me ensinou a buscar conhecimento nessa área. Por quê? Eu nasci onde todo mundo era pobre. Então, como que alguém ia me ensinar a ser rico se ninguém sabia? Então, a pobreza, pessoal, ninguém quer ser pobre. Mas se você está pobre e é pobre, se considera pobre, é porque te ensinaram assim. Ensinaram você a ser pobre, tá? Ensinaram. Infelizmente, ensinaram. E o diabo é um ótimo professor. O diabo é um ótimo professor de pobreza. O diabo é um ótimo professor de crenças limitantes, de pensamentos negativos, tóxicos, que impede que a pessoa venha crescer, produzir, sonhar. Então, primeiro você vai ter que sonhar. Sonhar.
Se eu hoje estou fazendo esse vídeo para você, é que quando eu estava lá, em meio à pobreza, em todas as áreas, eu sonhava em ser rico. Eu sonhava em ter uma comunhão com Deus, eu sonhava em ser batizado com o Espírito Santo, eu sonhava em ter uma esposa idônea, uma mulher de Deus, eu sonhava em ter um filho, ser um bom pai, eu sonhava em ter uma casa para morar, um carro para me andar, eu sonhava com todas as coisas que eu estou vivendo hoje, eu sonhava ontem, e todas as coisas que eu estou sonhando hoje, eu vou viver amanhã, e muito mais, como está escrito, muito mais do que pedimos, muito mais do que pensamos, muito mais do que sonhamos, Deus ele tem preparado e vai fazer para aqueles que o buscam e o amam. Então essa é a fé. Então a pobreza está em não saber amar a Deus. A pobreza está em não saber amar a Deus. E quando você olha para a sua vida e você não consegue ver Deus, é porque você não está conseguindo amar. Entende? Não está conseguindo amar a Deus. Então preste atenção no que Deus ele tem falado no seu coração. Medite na palavra dele de manhã, de tarde e de noite e busque conhecimento. Se você está vendo esse vídeo com certeza é uma resposta para haver em você um despertamento. Entende? Porque talvez você só fica ali no teu ciclozinho ali da igreja. Você não conhece ninguém. Você não ouve ninguém. Você só ouve as mesmas pessoas. Você só vê as mesmas pessoas. Você só anda no meio de gente que vive na pobreza. Ela é pobre espiritualmente porque ela vive pecando. Ela é pobre emocionalmente porque ela não consegue respeitar ninguém. Ela é pobre fisicamente porque ela só dá desculpa para ela fazer um exercício, para ela se cuidar, sabe? Pessoas pobres são boas em desculpas. É por isso que elas não são boas em mais nada. Lembre-se de uma coisa. Pare de dar desculpa que você vai começar a prosperar. Pare de dar desculpa. O dia que eu entendi isso, que o problema não estava nas pessoas, nem o maior problema era o diabo, mas o maior problema era eu mesmo, eu parei de dar desculpa. Eu parei de reclamar, eu parei de me vitimizar, eu parei de responsabilizar as pessoas por aquilo que eu não estava fazendo. Então pare de dar desculpas. Se afaste das pessoas que não têm nada a agregar na sua vida e comece a se aproximar de Deus. Entende? Então, o ambiente que você vive, ele é muito determinante. Tá? Eu, pessoalmente, eu ainda não conheço nenhum milionário. Pessoalmente, mas eu vou em busca. Pessoalmente, eu não conheço no meu convívio. Mas eu estou em busca para conhecer. Sabe? E eu vou pagar o preço que for para conhecer eles. Para conhecer milionários de Deus, milionários de gente nascido de Deus, sabe? Aquelas pessoas de Deus, coração, pô, eu vou achar, nem que seja que eu pague para me falar com elas, para tomar um café, só para anotar as dicas. Por quê? Porque elas cresceram, elas venceram, entende? Então, mas eu conheço um monte pelo YouTube. No YouTube, o que não falta são pessoas com dinheiro, milionárias de Deus, que falam da palavra, né? Que está te ensinando educação financeira, educação emocional, como empreender, como investir, como lidar com dinheiro, sabe? O que é o dinheiro? Eles pegam a Bíblia e eles vão ali destrinchando versículo por versículo para que você entenda que você nasceu para prosperar, que você é rico e herdeiro financeiramente de Deus, mas tem que estar pronto e preparado para tomar posse daquilo que Deus prometeu para você. Entende? Então você precisa buscar conhecimento. Então pesquisa aí no YouTube como ser um milionário de Deus. Vai aparecer um montão de coisa e o Espírito Santo vai estar te guiando para você estar assistindo e vai estar te orientando para você estar praticando. Fechou? Esse vídeo aqui é para resumir o que é pobreza. Pobreza. Mas eu sou pobre em qualquer área. Você pode se tornar rico. A responsabilidade é sua. Ou continuar pobre. A decisão é sua. Entende? Porém, eu decidi ser rico em todas as áreas da minha vida. E a área que eu mais invisto é na área espiritual. Entende? A segunda área que eu invisto com força é na área familiar.
dar atenção para o meu filho, atenção para minha esposa, sabe? E a última área agora que eu estou investindo pesado é a financeira. Por quê? Porque a vida financeira ela vai dar notoriedade a todas as áreas. Quando você realmente tiver dinheiro, quando você realmente for próspero financeiramente, as pessoas vão atentar para tudo que Deus fez na sua vida. Porque muitas das vezes você tem paz, você tem alegria, você dorme, você é um homem de fé, você tem um casamento bom, né? Você vive na verdade, tem um ministério onde você ali se dá. Mas por você não ter dinheiro, as pessoas não te dão credibilidade. Por você não ter dinheiro para evidencializar aquilo que Deus fez, as pessoas não dão credibilidade. Por quê? Você com dinheiro, você vai poder levar a sua esposa para um ótimo restaurante. Entende? Você vai poder comprar para ela aquilo que ela deseja. E as pessoas, como são materialistas, vão estar vendo tudo isso. Caramba! Deus honrou eles. Aí elas vão querer servir a Deus, sabe? Pelo que elas estão vendo na sua vida financeira. Mas elas não estão percebendo que o que Deus fez antes é bem maior e melhor. Entende? Que foi a certeza da salvação, a comunhão com Deus, uma nova mente, um novo coração, né? E uma família abençoada. Então, as pessoas, infelizmente, hoje no mundo materialista, elas não estão muito preocupadas se elas vão viver na verdade, se elas vão ter paz para dormir, se elas têm uma família estruturada. Não, elas vivem de aparência, mostrando aquilo que pensam que têm. Que muitas das vezes é uma casa, um carro, um título, mas Deus vai fazer você prosperar para mostrar para elas o que realmente é prosperidade e o que realmente é riqueza, tá bom? Então, se você está pobre hoje, não se entristeça, se revolte contra essa pobreza, se revolte contra essa situação que você está passando, viva a fé e busque conhecimento na palavra de Deus. Não vai ser de um dia para o outro, não vai ser de um ano para o outro, não vai ser rápido, também não vai ser demorado, porque vai ser no tempo de Deus na sua vida. Forte abraço, Deus te abençoe. Se você tem dúvidas, perguntas sobre esse assunto, coloque aí que eu vou estar fazendo outros vídeos. E se serviu para você, te ajudou, te despertou, abriu a sua visão, você compartilhe com o irmão. Até mais tarde. Tchau, tchau. Não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau, tchau.